Marina nunca imaginou que entrar no quarto errado mudaria sua vida para sempre. Mas naquela sexta-feira de março, quando abriu a porta do 412 e viu Rafael Almeida saindo do banho, envolto apenas em uma toalha, algo começou que nenhum dos dois conseguiria mais parar. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. A noite estava fria em Campos do Jordão, daquelas que fazem qualquer um acelerar o passo só para chegar logo ao hotel. Marina Cavalcante arrastava os pés cansados pelo corredor do grande hotel, as mãos sobrecarregadas com pastas, notebook e uma dor de cabeça latejante que pulsava nas têmporas. 27 anos, cabelos castanhos ondulados presos num coque que já estava desmanchando, olhos verdes expressivos que naquele momento só queriam se fechar. O dia tinha sido exaustivo, coroando 6 meses trabalhando como assistente executiva de Rafael Almeida na Almeida em Associados, um dos escritórios de advocacia corporativa mais respeitados do Itaim Bibi. 6 meses aguentando um chefe que parecia ter sido programado para nunca dormir, nunca errar e nunca, jamais, demonstrar qualquer emoção que não fosse impaciência profissional. 6 meses provando diariamente que era competente, organizada, pontual, perfeita. Porque Marina Cavalcante tinha pavor de errar, especialmente depois que o último chefe a humilhara publicamente por um relatório com dados trocados, deixando-a 2 meses desempregada enquanto a mãe viúva em Santos dependia do dinheiro dela. Não, Marina não podia errar. Não com Rafael Almeida, o homem que tinha fama de fazer assistentes pedirem demissão chorando. Ela parou em frente à porta do quarto, conferiu o papel amarrotado na mão. Quarto 412. Passou o cartão magnético que pegara na recepção mais cedo, ouviu o clique da fechadura, empurrou a porta. Entrou distraída, jogou as pastas na cama mais próxima, soltou um suspiro de alívio por finalmente estar no refúgio silencioso do quarto de hotel. Foi quando ergueu os olhos e o mundo parou. Rafael Almeida estava parado a 3 metros de distância, saindo do banheiro envolto apenas em uma toalha branca na cintura. Só isso. Uma toalha branca que revelava absolutamente tudo que o terno impecável escondia durante o expediente. O corpo era definido, músculos desenhados sem exagero, mas claramente trabalhados. Ombros largos que ela nunca tinha realmente notado. Peitoral ainda úmido do chuveiro, gotas de água escorrendo lentamente pela pele bronzeada. Braços fortes, antebraços marcados, a toalha pendurada baixa no quadril, revelando o V de músculos abdominais que descia e desaparecia sob o tecido branco. Cabelos castanho escuros, normalmente penteados para trás, agora bagunçados, úmidos, caindo levemente sobre a testa. E aqueles olhos castanho escuros penetrantes, que pareciam ler mentiras a quilômetros de distância, agora arregalados em choque puro, fixos nela. Por 3 segundos intermináveis, nenhum dos dois se mexeu. Marina sentiu o rosto pegar fogo, o coração disparar, o estômago dar um nó que misturava horror e algo mais. Algo quente e perigoso que ela absolutamente não podia estar sentindo pelo chefe. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Rafael saiu mais rouca que o normal, quebrando o silêncio tenso. Marina piscou, o cérebro finalmente voltando a funcionar. Este é meu quarto." As palavras saíram atropeladas, agudas. "Quarto 412. Eu conferi o número." "Este é o 412. Rafael apontou para o número dourado na parte interna da porta, a mão ainda segurando a toalha na cintura. Então, cruzou os braços sobre o peito, fazendo os músculos dos ombros ficarem ainda mais evidentes, a água ainda escorrendo em gotas lentas pela pele. Aparentemente, alguém na recepção fez besteira. Marina desviou os olhos rapidamente, fixando-os na parede branca atrás dele, em qualquer lugar menos naquele peitoral molhado, naquela toalha que parecia estar perigosamente solta. "Desculpa, eu vou resolver isso agora, desculpa mesmo." Virou-se para pegar as pastas de volta da cama,
mas as mãos tremiam tanto, tão descontroladamente, que quando puxou a primeira pasta, todas as outras deslizaram e caíram no chão num estrondo de papéis, se espalhando pelo carpete bege. Droga! Marina se ajoelhou imediatamente, tentando recolher tudo com movimentos apressados e descoordenados, as bochechas ardendo tanto que tinha certeza que podia fritar um ovo ali. Rafael suspirou, um som resignado, e também se abaixou para ajudar. E, de repente, estavam os dois agachados no chão, muito próximos, próximos demais, recolhendo papéis e pastas espalhados. Marina podia sentir o perfume dele, aquela colônia amadeirada cara que ele sempre usava, agora misturada ao vapor quente do chuveiro, ao cheiro de sabonete masculino. Uma combinação que fez seu estômago revirar de um jeito que definitivamente não deveria. Suas mãos se encontraram alcançando a mesma pasta ao mesmo tempo. Dedos roçaram dedos. Marina ergueu os olhos instintivamente, um reflexo idiota, e encontrou o olhar dele. Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, não era impaciência, era algo mais suave, quase divertido. Os olhos castanho escuros brilhavam com algo que parecia humor contido, e havia uma minúscula curva no canto dos lábios dele. Respira, Marina. A voz saiu surpreendentemente suave, quase gentil. Não vou te demitir por um erro da recepção. Não é isso. Ela se levantou rápido demais, tão rápido que ficou tonta por um segundo, cambaleando levemente. Rafael levantou também, num movimento fluido que fez a toalha escorregar alguns centímetros perigosos antes dele segurar com uma mão. Marina desviou os olhos de novo, fitando o teto como se fosse a coisa mais interessante do mundo. É constrangedor, muito constrangedor. Você já me viu de terno todos os dias. Havia definitivamente um sorriso brincando no canto da boca dele agora. É só bem menos terno. Marina não conseguiu evitar. Uma risada nervosa escapou, soando meio histérica mesmo aos próprios ouvidos. Bem menos. Infinitamente menos. Rafael se aproximou, estendendo as pastas e papéis que havia recolhido. Marina pegou, cuidadosa para não tocar nos dedos dele de novo, abraçando tudo contra o peito como se fosse um escudo protetor. Ele não recuou. Ficou ali, parado a menos de 1 metro de distância, gotejando no carpete, a toalha ainda perigosamente baixa, os olhos ainda fixos nela com aquela expressão estranha. Desce comigo na recepção. Não era uma pergunta, era quase uma ordem, mas dita num tom que ela nunca tinha ouvido dele usar. Suave, quase cuidadoso. Vamos resolver isso antes que você invada o quarto de mais alguém. Eu não invadi, eu... Marina percebeu a futilidade da defesa e suspirou. Tá bom, você vai vestir alguma coisa? O sorriso dele se alargou, mostrando dentes brancos e perfeitos. Seria apropriado, não é? Marina esperou no corredor, encostada na parede, respirando fundo 3 vezes seguidas, tentando acalmar o coração que ainda martelava descompassado. Deus do céu! Ela tinha visto Rafael Almeida de toalha, tinha visto o chefe, o homem que a aterrorizava com exigências impossíveis e olhares críticos, praticamente nu. Tinha visto músculos que ela não sabia que existiam sob aqueles ternos impecáveis de R$ 5.000. E pior, tinha gostado. Tinha sentido aquela onda de calor que não sentia há 2 anos, desde antes do noivo traidor, desde antes de decidir que homens não valiam a dor de cabeça. A porta se abriu. Rafael saiu vestindo calça jeans escura e uma camiseta cinza de manga curta que moldava o peito de um jeito que deveria ser ilegal. Cabelo ainda úmido, mas penteado para trás com os dedos. Pés descalços. A versão casual dele que Marina jamais tinha visto e que, estranhamente, a deixava ainda mais nervosa que a toalha. Porque essa versão parecia humana, parecia acessível, parecia perigosa. Desceram juntos no elevador, em silêncio carregado.
Marina fixava os números acendendo no painel digital, hiperconsciente de Rafael ao seu lado, do cheiro de sabonete ainda fresco na pele dele, do braço dele, roçando o dela cada vez que o elevador balançava levemente. Podia sentir o olhar dele sobre ela, lateral, avaliando. "Para de roer a unha", ele disse de repente, a voz quebrando o silêncio. Marina afastou o polegar da boca, nem tinha percebido que estava fazendo aquilo. "Desculpa, faço quando fico nervosa." "Eu sei. Você faz isso no escritório quando acha que vai errar alguma coisa." Rafael continuou olhando para frente, mas havia algo diferente no tom. Não era crítica, era observação. "Sempre antes de me entregar relatórios importantes." Marina piscou, surpresa que ele tivesse notado. "Você percebe essas coisas?" "Percebo muitas coisas." O elevador apitou, chegando no térreo. As portas se abriram. Rafael fez um gesto para ela sair primeiro. "Mais do que você imagina." A recepção do grande hotel estava quase vazia àquela hora. Apenas a recepcionista noturna atrás do balcão de mármore, digitando algo no computador com expressão entediada. Ela ergueu os olhos quando os dois se aproximaram, e Marina viu o momento exato em que a mulher notou Rafael, o jeito que os olhos dela se arregalaram levemente, interessados. "Boa noite", a recepcionista disse, sorrindo de um jeito que definitivamente não era só profissional. "Como posso ajudar?" Rafael apoiou as mãos no balcão, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Houve um erro na reserva. Eu e a senhorita Cavalcante recebemos o mesmo quarto 412. "Oh!" A recepcionista franziu a testa, clicando no computador. "Deixa eu verificar. Ah, sim, estou vendo aqui. O sistema registrou um quarto duplo para o senhor Almeida e a senhorita Cavalcante, não 2 quartos separados. Desculpa pelo erro." "Pode corrigir?" Marina perguntou, tentando soar calma e profissional, como se não estivesse morrendo de vergonha internamente. A recepcionista fez uma careta apologética. "Infelizmente, o hotel está completamente lotado por causa do congresso de advocacia. Não temos quartos disponíveis até domingo." Marina sentiu o estômago afundar. "Nenhum quarto? Nem, tipo, algum menor, alguma suíte, qualquer coisa?" "Nada, sinto muito, mas..." a recepcionista ofereceu. "O quarto 412 tem 2 camas de solteiro e é uma suíte relativamente espaçosa. Posso providenciar roupas de cama extras, travesseiros adicionais." Marina olhou para Rafael, esperando que ele resolvesse aquilo com alguma solução mágica que sócios milionários sempre tinham. Dinheiro, contatos, suborno elegante, qualquer coisa. Rafael passou a mão pelos cabelos, bagunçando os fios ainda úmidos, claramente calculando opções mentalmente. A mandíbula estava tensa, os olhos fixos no balcão de mármore. Então ele respirou fundo e olhou para Marina. "Tem outras opções de hotel na cidade?" ela perguntou, já prevendo a resposta. "Tudo lotado pelo congresso, senhora." A recepcionista confirmou, quase apologética. "Verificamos antes de cada evento. É Campos do Jordão no fim de semana. Costuma encher mesmo." Marina mordeu o lábio, pensando. Podia ligar para alguém do escritório, tentar arranjar alguma alternativa. Podia dirigir de volta para São Paulo. 3 horas de estrada no escuro. Podia dormir no carro. Pelo amor de Deus. "Eu durmo no sofá da sala de convenções", Rafael ofereceu de repente, virando-se para ela. "Ou no carro. Qualquer coisa. Não seja ridículo." As palavras saíram antes que Marina pudesse filtrar, firmes e definitivas. "São 2 camas. Somos adultos. Conseguimos dividir um quarto por 2 noites sem drama." Rafael a estudou por um momento longo. Aqueles olhos castanho escuros penetrantes, vasculhando o rosto dela, como se estivesse lendo um contrato com letras miúdas. "Tem certeza?" "Tenho." Marina não tinha certeza de absolutamente nada. Mas não ia admitir. Não ia parecer fraca, infantil, incapaz de lidar com uma situação profissional constrangedora como adulta que era. "Desde que você use mais que uma toalha da próxima vez." A risada que escapou de Rafael foi genuína, grave, reverberando pelo peito.
Um som que Marina nunca tinha ouvido antes em 6 meses, trabalhando ao lado dele. Prometo pijama completo, calça comprida inclusive. Ótimo. Marina virou-se para a recepcionista, que observava a troca com interesse mal disfarçado. Então mantenha o 412 como está. E se puder mandar roupas de cama extras e algumas toalhas, agradeço. Claro, senhora. Providencio imediatamente. A recepcionista sorriu, mas havia algo no olhar dela, uma curiosidade quase fofoqueira. Marina ignorou. Voltaram ao quarto 412 em silêncio, mas era diferente agora. Menos constrangedor, mais carregado. Marina entrou primeiro, Rafael seguindo logo atrás e fechando a porta com um clique suave. O quarto era espaçoso, decorado em tons de bege e marrom, com 2 camas de solteiro separadas por um criado mudo, uma TV de tela plana na parede, uma poltrona no canto, porta do banheiro entreaberta, ainda exalando vapor. Rafael foi direto para uma das camas, a mais distante da porta, e se jogou sentado na beirada, esfregando o rosto com as mãos. Parecia cansado de repente, exausto até, os ombros levemente caídos. Marina ficou parada perto da porta, abraçando ainda as pastas contra o peito, sem saber bem o que fazer. Você comeu? Rafael perguntou de repente, olhando para ela. Marina piscou. O quê? Jantar. Você comeu alguma coisa? Ou passou o dia inteiro correndo atrás de mim nas palestras? Marina percebeu que não lembrava da última vez que tinha comido algo substancial. Um café da manhã apressado, talvez um salgado durante um dos intervalos. Não muito. Rafael pegou o telefone interno na mesinha de cabeceira. O que você quer? Não precisa, eu posso. Marina. Ele a cortou, a voz firme, mas não ríspida. O que você quer comer? Ela suspirou, derrotada. Pizza. Pizza. Rafael sorriu de lado. Aquele sorriso minúsculo que raramente aparecia. Não imaginei você como pessoa de pizza. Por que não? Você parece mais tipo salada orgânica, suco verde, essas coisas. Marina soltou uma risada genuína. Você me conhece muito mal, então. Sou pizza, hambúrguer, batata frita. Quanto mais gorduroso, melhor. Anotado. Rafael pediu 2 pizzas grandes no quarto. Desligou e então se levantou. Vou trocar de roupa. Você pode usar o banheiro enquanto isso. Marina assentiu, finalmente soltando as pastas na cama mais próxima da porta, a que seria a dela. Pegou a mochila pequena que tinha trazido com roupas para o fim de semana e trancou-se no banheiro, encostando a testa na porta de madeira fria. O que diabos estava acontecendo? Tomou banho rápido, água quente demais, tentando lavar o constrangimento da pele. Trocou o conjunto social por calça de moletom cinza e camiseta branca básica. Prendeu os cabelos molhados num rabo de cavalo frouxo, passou um creme hidratante no rosto. Sem maquiagem, sem salto, sem armadura profissional. Apenas Marina, cansada e estranhamente nervosa. Quando saiu, Rafael estava sentado na cama dele, encostado na cabeceira, também trocado, usando calça de pijama xadrez azul marinho e camiseta branca que moldava o peito de um jeito que Marina forçou-se a não notar. Ele estava mexendo no celular, franzindo a testa para a tela iluminada, mas ergueu os olhos quando ela apareceu. Pizza chega em 20 minutos, ele informou. Ótimo! Marina sentou-se na própria cama, cruzando as pernas de frente para ele. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era expectante, como se ambos estivessem esperando que o outro dissesse algo primeiro. Foi Rafael quem quebrou. Desculpa por isso. Marina franziu a testa. Por quê? Pela situação. Sei que é constrangedor, que você provavelmente preferia estar em qualquer lugar, menos dividindo quarto com o chefe. Ele pousou o celular na mesinha, os olhos fixos nela. Não vou tornar isso mais estranho do que já é. Prometo manter distância, ser profissional. Você sempre é profissional. As palavras saíram antes que Marina pudesse pensar melhor. Às vezes até demais. Rafael arqueou uma sobrancelha. Isso é crítica? É observação. Marina abraçou um travesseiro contra o peito,
sentindo-se estranhamente corajosa na informalidade daquele quarto de hotel, longe do escritório, longe das hierarquias. Você é um excelente chefe, exigente sim, mas justo, competente. Só que, às vezes, parece que você esquece de ser humano. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então soltou uma risada sem humor. Minha ex-mulher dizia a mesma coisa, palavra por palavra. Marina não sabia que ele tinha sido casado. Rafael nunca mencionava vida pessoal, nunca falava de família, relacionamentos, nada além de trabalho. Desculpa, não queria. Não, você está certa. Rafael se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Eu sou assim porque se eu baixar a guarda, tudo desmorona. O escritório, os clientes, os casos, tudo que construí sozinho desde os 25 anos. Olhou para ela, vulnerabilidade crua nos olhos. Se eu parar, se eu respirar, se eu for humano por um segundo, alguém vai aproveitar a fraqueza e tudo vai para o inferno. Marina sentiu algo apertar no peito. Isso não é verdade. Não. Rafael riu, seco. Marina, eu tenho 35 anos. 35. Não tenho amigos de verdade, só colegas. Não tenho hobbies, só trabalho. Meu casamento terminou porque eu esqueci nosso aniversário 3 anos seguidos, porque trabalhei durante nossa lua de mel, porque ela acordava sozinha e dormia sozinha, porque eu estava sempre no escritório. Passou a mão pelos cabelos, frustrado. Então, sim, eu esqueço de ser humano, porque ser humano me custou tudo que eu tinha fora do trabalho. O silêncio que caiu foi pesado, carregado de verdades dolorosas. Marina não sabia o que dizer. Conhecia Rafael Almeida, o advogado implacável, o chefe exigente, o sócio fundador brilhante, mas não conhecia Rafael, o homem divorciado, solitário, que trabalhava 16 horas por dia para não encarar o vazio. Por que você me contou isso? Ela perguntou suavemente. Rafael a encarou, aqueles olhos escuros, cheios de algo que ela não conseguia nomear. Por que você perguntou? E porque, estranhamente, eu queria responder. A campainha do quarto tocou, quebrando o momento. Rafael se levantou para atender, voltando com 2 caixas de pizza grandes e cheiro delicioso de queijo derretido. Comeram sentados cada um em sua cama, as caixas abertas entre eles, conversando sobre o congresso, sobre os palestrantes, sobre a cidade fria e cheia de turistas. Mas também conversaram sobre faculdade, sobre primeiros empregos terríveis, sobre a assistente anterior que pediu demissão chorando. Ela disse que você era um tirano, Marina comentou, pegando a 3ª fatia, corajosa pela exaustão e pela situação surreal, que gritava com ela por erros pequenos. Eu sei, provavelmente sou. Rafael mastigava devagar, pensativo. Mas ela também chegava 2 horas atrasada toda semana e anotava reuniões nas datas erradas. Eu não gritei, apenas apontei os erros com clareza. Com muita clareza. Marina sorriu de lado. Eu ouvi você uma vez, com o Carlos do financeiro. Você disse que o relatório dele tinha sido feito por um estagiário com ressaca. Rafael teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Carlos entregou números errados, que quase custaram um caso de 20 milhões. Eu estava sendo generoso. Marina riu, um som genuíno que encheu o quarto. Rafael a observou, aquela expressão estranha de novo no rosto, quase suave. O que foi? Ela perguntou, limpando a boca com o guardanapo. Você fica diferente quando ri. Ele disse simplesmente, como se estivesse apresentando evidências. Mais jovem, mais... Você... Marina sentiu o rosto esquentar. Difícil rir quando o chefe é um tirano. Talvez eu precise trabalhar nisso. Rafael fechou a caixa de pizza, pousando-a no chão. A ex-mulher também dizia isso, que eu não sabia mais rir, não sabia mais relaxar, que eu tinha virado um robô de trabalho. Você não é um robô. Marina pegou a outra caixa, fechando também, colocando no criado mudo entre as camas. Robôs não admitem erros, você acabou de admitir vários. Só com você.
As palavras saíram baixas, quase íntimas. Não sei por quê. Marina não sabia o que responder a isso. Ficaram em silêncio, apenas se olhando através do espaço estreito entre as duas camas de solteiro. O ar ficou mais denso de repente, carregado, elétrico. Marina sentiu cada célula do corpo hiperconsciente da proximidade dele, do jeito que Rafael a olhava, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Marina. Ele começou, a voz rouca. O celular dele tocou, estridento, quebrando o momento. Rafael fechou os olhos brevemente, mandíbula tensa, e então atendeu. Almeida. Marina observou enquanto ele conversava, a voz voltando ao tom profissional, discutindo alguma emergência de cliente, algum documento que precisava ser enviado imediatamente. Durou quase 1 hora. Rafael levantando da cama, caminhando de um lado para o outro, pegando o laptop da pasta, digitando enquanto falava. Quando finalmente desligou, já passava da meia-noite. Marina tinha se deitado na própria cama, por cima do edredom, ainda vestida, tentando não dormir, mas sentindo os olhos pesarem. Desculpa, Rafael disse baixo, guardando o laptop. Cliente em pânico. Sem problema. Marina bocejou, virando-se de lado para olhá-lo. Faz parte do trabalho. Rafael apagou a luz principal, deixando apenas o abajur da mesinha aceso, banhando o quarto numa luz suave e amarelada. Deitou-se na própria cama, por cima do edredom também, os dois separados por menos de 2 metros, mas parecendo mundos de distância. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Marina fechou os olhos, mas sabia que não dormiria. Não com ele tão perto. Não depois daquela conversa, daquelas confissões, daquele momento antes do telefone tocar. Não depois de vê-lo de toalha, de camiseta, de vê-lo humano pela primeira vez em 6 meses. Ficou ali, deitada, ouvindo a respiração dele do outro lado do quarto, lenta e profunda, até que finalmente o cansaço venceu e ela adormeceu com pensamentos perigosos sobre chefes impossíveis e toalhas brancas. Marina acordou com luz suave entrando pela janela, desorientada por alguns segundos. Não estava no apartamento em Vila Madalena, estava num quarto de hotel, com Rafael Almeida. Virou a cabeça devagar e o viu na cama ao lado, ainda dormindo. Deitado de lado, virado para ela, um braço dobrado sob o travesseiro, o rosto relaxado de um jeito que ela nunca tinha visto, sem a expressão séria, sem a mandíbula tensa, sem aquela armadura que ele usava no escritório. Apenas um homem dormindo, vulnerável, quase bonito na luz suave da manhã. Marina percebeu que estava encarando e desviou os olhos rapidamente, sentindo as bochechas esquentarem. Droga! Checou o celular na mesinha, 6h15 da manhã. Cedo demais para estar acordada num sábado, mas o corpo já estava condicionado pelo ritmo de trabalho. Levantou-se com cuidado, tentando não fazer barulho, pegou roupas limpas da mochila e trancou-se no banheiro. Tomou banho longo, água quente relaxando os músculos tensos, tentando organizar os pensamentos que teimavam em voltar para a noite anterior, para as confissões de Rafael, para o jeito que ele a olhara, para aquele momento antes do telefone tocar. Não podia estar sentindo isso. Não podia. Rafael era seu chefe divorciado, workaholic, emocionalmente indisponível. Um homem que tinha acabado de admitir que trabalho era tudo que tinha porque ser humano custara caro demais. Marina não podia ser mais uma complicação na vida dele e definitivamente não podia arriscar o emprego, a estabilidade, a única fonte de renda que sustentava ela e a mãe. Mas quando saiu do banheiro, vestida em calça jeans escura e blusa verde que combinava com os olhos, cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros, encontrou Rafael acordado, sentado na beirada da cama, esfregando o rosto com as mãos. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu e algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ela decifrar. Bom dia, bom dia. Marina colocou a roupa suja de volta na mochila, hiperconsciente do olhar dele sobre ela. Dormi bem? Surpreendentemente, sim.
Rafael se levantou, alongando os braços acima da cabeça, a camiseta subindo e revelando uma faixa de pele do abdômen que Marina forçou-se a não olhar. Você, bem também. Mentira. Tinha acordado 3 vezes durante a noite, sempre consciente da respiração dele, da presença dele tão perto. Rafael pegou roupas da própria mala. Vou tomar banho, café da manhã em meia hora? Perfeito. Ele desapareceu no banheiro e Marina finalmente respirou, soltando um suspiro longo. Organizou as pastas que ainda estavam espalhadas, conferiu a agenda do dia no celular. 3 palestras pela manhã, almoço com clientes, 2 reuniões à tarde. Dia cheio, profissional, sem tempo para pensar em chefes de camiseta ou confissões noturnas. Quando Rafael saiu do banheiro, vestido em calça jeans clara e camisa azul marinho de botão, com as mangas dobradas nos cotovelos, cabelo ainda úmido, mas penteado, Marina teve que admitir mentalmente que aquela versão casual dele era perigosamente atraente. Desceram para o café da manhã em silêncio confortável. O restaurante do hotel estava cheio, advogados e empresários em grupos animados discutindo as palestras do dia. Rafael guiou Marina até uma mesa no canto, longe do barulho, e os dois se serviram do buffet. Você não é mesmo pessoa de salada, Rafael comentou, observando o prato dela carregado de pães, frios, ovos mexidos e bacon. Marina deu de ombros, sem vergonha. Já te disse, quanto mais calórico, melhor. E como você se mantém assim? A pergunta saiu antes dele pensar. E Marina viu o momento exato em que Rafael percebeu o quão inapropriado tinha sido. Desculpa, não quis. Genética sortuda. Marina cortou o constrangimento sorrindo. E academia 3 vezes por semana quando lembro. Comeram conversando sobre a programação do dia, sobre os palestrantes, mas havia algo diferente na dinâmica entre eles. Menos formal, mais íntimo. Rafael fazia piadas secas sobre alguns advogados que conhecia. Marina ria e rebatia com comentários sarcásticos próprios. Ele perguntou sobre a faculdade dela. Ela perguntou sobre o divórcio e Rafael respondeu com uma honestidade surpreendente. Durou 5 anos. Terminamos faz 3. Ele mexia no café distraído, olhando para a xícara. Ela era gerente de marketing, conheci num evento. Parecia perfeita no papel, sabe? Bonita, inteligente, independente. Achei que funcionaria, mas não funcionou. Porque eu não funcionei. Rafael ergueu os olhos. Casei achando que conseguiria balancear trabalho e casamento. Mas a primeira grande crise no escritório chegou 2 meses depois da lua de mel e eu passei 3 semanas dormindo no sofá do escritório. Ela aguentou por 5 anos, mas eventualmente cansou de competir com processos judiciais. Marina sentiu algo apertar no peito. Você ainda a ama? Não. A resposta foi imediata, firme. Acho que nunca amei de verdade, ou não soube amar direito. Ela merecia melhor. E você? Marina perguntou suavemente. Merecia melhor também? Rafael a estudou por um longo momento. Mereço o que construí. Solidão bem remunerada. Isso é triste. É realista. Mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga que ele tentava esconder atrás do cinismo. Passaram o dia juntos, mas diferente. Durante as palestras, Marina notou coisas que nunca tinha notado antes. Como Rafael se inclinava levemente para frente quando algo o interessava de verdade, como tamborilava os dedos na coxa quando discordava de um palestrante, como seus olhos a procuravam instintivamente em salas cheias, como se precisasse confirmar que ela estava ali. Durante o coffee break da manhã, um advogado de outro escritório, alto e de sorriso fácil, apareceu ao lado de Marina na mesa de café. Não acredito que está sozinha, ele disse confiante demais. Uma mulher bonita como você deveria estar cercada. Marina forçou um sorriso educado. Estou trabalhando. Todo mundo está trabalhando. Mas isso não significa que não podemos aproveitar a companhia agradável. Ele se aproximou um passo. Me chamo Diego, sócio da Costa em Advogados. Marina, assistente executiva da Almeida em Associados. Ah, trabalha com Rafael Almeida? Diego fez uma careta.
Deve ser difícil. Ouvi dizer que ele é impossível. Marina sentiu uma pontada defensiva inesperada. Ele é exigente, mas justo. Você é leal. Admiro isso. Diego pegou uma xícara de café, oferecendo outra para ela, que recusou com um gesto. Talvez possamos jantar hoje? Conheço um restaurante ótimo aqui em Campos. Obrigada, mas não posso. Tenho compromissos de trabalho. Diego abriu a boca para insistir, mas uma voz grave cortou o ar atrás deles. Marina. Rafael apareceu parado a poucos passos, as mãos nos bolsos da calça. A expressão neutra, mas os olhos escuros focados em Diego com algo que parecia hostilidade contida. Preciso discutir a agenda da tarde com você. Claro. Marina pousou a xícara vazia na mesa, aliviada pela interrupção. Virou-se para Diego com um sorriso educado. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu. Diego olhou de Marina para Rafael, claramente captando a atenção, e se afastou com um aceno. Marina seguiu Rafael até um canto mais vazio do salão. Ele parou, virando-se para ela, a mandíbula tensa. Problema? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. Nenhum, mas a voz dele saiu áspera. Diego Costa é conhecido por assédio. 3 denúncias arquivadas por falta de provas. Evita ele. Marina piscou surpresa. Você conhece ele? Conheço a reputação. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela estava começando a reconhecer como sinal de nervosismo. E não gostei do jeito que ele olhou para você. Algo quente se acendeu no peito de Marina. Você estava com ciúmes? Rafael a encarou, os olhos escurecidos. E se eu estiver? O ar entre eles ficou carregado de repente, pesado, elétrico. Marina sentiu o coração acelerar, a pele formigar. Rafael, desculpa. Ele recuou um passo, quebrando o momento. Foi inapropriado. Você pode falar com quem quiser. Não quero falar com ele. As palavras saíram antes que Marina pensasse. Quero... Senhor Almeida! Uma voz animada interrompeu. Um dos palestrantes se aproximava, sorrindo largo, estendendo a mão. Que prazer vê-lo aqui! Rafael se virou, voltando a máscara profissional instantaneamente, apertando a mão do homem. Marina aproveitou para se afastar, o coração ainda disparado, tentando processar o que quase tinha acontecido. Ele estava com ciúmes. Rafael Almeida, seu chefe controlado e profissional, estava com ciúmes de um advogado aleatório, tentando cantá-la. E ela, Marina Cavalcante, que tinha jurado não se envolver com ninguém depois do noivo traidor, estava a segundos de admitir que queria... O quê? Queria ele? Queria o chefe? Queria Rafael? O resto do dia passou numa névoa. Marina assistiu palestras sem absorver nada. Almoçou com clientes sendo educada no automático. Participou de reuniões tomando notas mecânicas. O tempo todo consciente de Rafael, da presença dele, dos olhares que ele lançava quando achava que ela não estava vendo. Quando voltaram ao quarto 412 no final da tarde, a tensão era palpável. Rafael tirou o paletó assim que a porta se fechou, jogando-o na poltrona, afrouxando a gravata com movimentos bruscos. Marina deixou a bolsa cair no chão, ficando parada perto da porta, sem saber o que fazer. Precisamos conversar sobre isso. Rafael se virou para ela, o rosto sério, determinado. Sobre o quê? Marina tentou soar casual, mas a voz saiu trêmula. Sobre isso. Ele gesticulou entre os dois. Sobre o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo nada. Marina. Rafael deu um passo na direção dela. Eu vi o jeito que você me olhou hoje. O jeito que eu te olhei. Isso não é nada. Marina engoliu em seco. Você é meu chefe. Eu sei. Seria completamente inapropriado. Eu sei. Mais um passo. Poderia arruinar minha carreira. Eu sei. Mais perto agora. Tão perto que ela precisou erguer o rosto para encará-lo. Então, por que estamos tendo essa conversa? O sussurro dela saiu desesperado. Rafael ergueu a mão, os dedos roçando a lateral do rosto dela num toque suave que a fez tremer. Porque eu não consigo parar de pensar em você. Porque quando aquele idiota tentou te cantar hoje, eu quis arrancar a cabeça dele.
porque você está aqui há 6 meses e aos poucos foi quebrando todas as paredes que eu construí. Rafael, Marina fechou os olhos, sentindo o toque queimar. Me diz para parar. A voz dele saiu rouca, torturada. Me diz que você não sente nada e eu nunca mais toco no assunto. Prometo que segunda-feira volta tudo ao normal. Você continua sendo minha assistente e eu continuo sendo seu chefe impossível. Marina abriu os olhos, encontrando os dele tão pertos, tão intensos, tão vulneráveis. E se eu não conseguir dizer isso? Então me beija. Foi um sussurro desesperado. Porque eu não tenho coragem de dar o primeiro passo e arriscar te perder. Marina não pensou. Pensar era perigoso. Pensar trazia lógica, razão, medo. Então ela apenas fechou a distância minúscula entre eles e pressionou os lábios nos dele. O beijo foi suave no começo, hesitante, testando. Mas então Rafael gemeu baixinho e aprofundou, uma mão subindo para afundar nos cabelos dela, a outra segurando a cintura, puxando-a contra o corpo dele. Marina agarrou os ombros dele, sentindo os músculos se contraírem sob a camisa, abrindo os lábios e permitindo que ele aprofundasse ainda mais. Era diferente de qualquer beijo que ela já tinha dado. Era desesperado e suave ao mesmo tempo, carregado de semanas de tensão reprimida, de olhares não dados, de desejos não admitidos. O gosto de café e menta, o cheiro do perfume dele envolvendo-a, o calor do corpo dele contra o dela. Quando se separaram, ofegantes, Rafael encostou a testa na dela, os olhos fechados, a respiração irregular. Isso muda tudo, ele sussurrou. Eu sei. As pessoas vão falar. Eu sei. Pode arruinar sua reputação no escritório. Eu sei. Marina abriu os olhos, encontrando os dele a centímetros. Mas eu não me importo. Não se você não se importar. Rafael a puxou para outro beijo, mais intenso dessa vez, caminhando de costas até a cama cair sentado na beirada, puxando Marina para o colo dela. Ela se encaixou entre as pernas dele, os joelhos na cama de cada lado do quadril dele, as mãos subindo para afundar nos cabelos escuros. Temos certeza disso? Rafael perguntou contra os lábios dela, as mãos descendo pelas costas dela em carícias lentas. Porque se continuarmos, não tem volta. Tenho certeza. Marina se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. E você? Desde a primeira vez que você entrou no meu escritório com café e aquele coque bagunçado. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente o rosto dele. Só demorei 6 meses para ter coragem de admitir. Marina riu, um som leve que encheu o quarto e o beijou de novo. Ficaram assim por tempo indeterminado, apenas se beijando, explorando, conhecendo. As mãos de Rafael descendo pela cintura dela, subindo pelas costas, afundando nos cabelos. As de Marina traçando os ombros dele, o peito, sentindo os músculos sob a camisa. Quando finalmente se separaram, o sol já estava se pondo lá fora, banhando o quarto numa luz dourada. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, o polegar traçando o contorno dos lábios inchados. Fica comigo hoje, ele pediu suavemente. Esquece trabalho, esquece o congresso, apenas fica comigo. E fazer o quê? Não sei. Rafael sorriu. Pedir comida, assistir filmes ruins, conversar sobre tudo que nunca conversamos, conhecer você de verdade. Marina sentiu o coração derreter. Tá bom. Pediram comida japonesa no quarto, espalharam as embalagens na cama de Rafael e assistiram um filme de ação na TV a cabo enquanto comiam. Rafael fazia comentários sarcásticos sobre cada cena inverossímil. Marina ria e rebatia defendendo os personagens. Era fácil, natural, como se sempre tivessem feito aquilo. Nenhum advogado de verdade age assim. Rafael resmungou quando o protagonista fez um discurso dramático impossível no tribunal. Você já fez discurso dramático? Marina provocou, roubando um rolinho de salmão do recipiente dele. Uma vez, perdi o caso. Ele roubou de volta um do dela. Aprendi que drama não funciona com juízes. Eles querem fatos, lógica, evidências. Deve ser entediante. É eficiente.
Rafael a puxou para mais perto, Marina acomodando-se contra o peito dele, a cabeça no ombro dele. Mas sim, às vezes é entediante. Ficaram assim, entrelaçados, vendo o filme ruim se desenrolar. Mas então Rafael pausou, virando o rosto para olhá-la. "O que foi?" Marina perguntou, erguendo os olhos. "Você fica mais bonita quando ri." Ele disse isso como apresentando evidências, factual. "Sempre quis te dizer isso." Marina sentiu o rosto esquentar. "Difícil rir quando o chefe é impossível. Vou trabalhar nisso." Rafael inclinou-se e a beijou, suave, doce, sem urgência. Quando se separaram, havia algo diferente nos olhos dele, algo mais leve. "Obrigado." "Por quê?" "Por me fazer querer ser menos impossível." Marina sorriu, aconchegando-se de volta contra ele. De nada. Dormiram na mesma cama naquela noite, apenas abraçados. Marina de costas contra o peito de Rafael, os braços dele ao redor da cintura dela. Era íntimo sem ser sexual, confortável de um jeito que ela nunca tinha experimentado, seguro. E quando Marina acordou no meio da noite, sentindo a respiração regular de Rafael contra o pescoço dela, o calor do corpo dele envolvendo-a, soube que tinha cruzado uma linha de onde não havia retorno. Ela estava se apaixonando pelo chefe. E pelo jeito que ele a segurava, mesmo dormindo, ele estava caindo também. O domingo amanheceu claro e frio, mas dentro do quarto 412, Marina acordou envolta em calor. Rafael ainda dormia, os braços firmes ao redor dela, o rosto enterrado nos cabelos dela, a respiração suave e regular contra a nuca. Ela ficou imóvel por longos minutos, apenas sentindo, gravando aquele momento na memória. Porque na segunda-feira voltariam para São Paulo. Voltariam para o escritório, para as hierarquias, para a realidade onde ele era o sócio fundador e ela a assistente executiva. Voltariam para um mundo que definitivamente não aprovaria o que tinha acontecido naquele fim de semana. "Você pensa muito alto", Rafael murmurou contra o pescoço dela, a voz rouca de sono, fazendo-a estremecer. "Desculpa, não queria te acordar." "Não dormindo mais mesmo." Ele apertou os braços ao redor dela, puxando-a mais perto, se é que isso era possível. "Em que está pensando?" "Segunda-feira." Rafael ficou em silêncio por um momento. Então virou Marina de frente para ele, os rostos a centímetros, os olhos castanho escuros sérios. "Vamos enfrentar segunda-feira quando chegar. Hoje ainda é domingo. Mas precisamos conversar sobre isso. Sobre como vai funcionar no escritório, sobre..." "Eu sei." Rafael passou o polegar pela bochecha dela. "E vamos conversar. Mas primeiro, deixa eu aproveitar mais algumas horas de você assim. Sem preocupações, sem medo." Inclinou-se e a beijou suavemente. "Por favor." Marina assentiu, derretendo-se contra ele, permitindo-se mais algumas horas de fantasia antes que a realidade cobrasse seu preço. Passaram a manhã na cama, conversando sobre tudo. Rafael contou sobre a infância, sobre a mãe que morrera quando ele tinha 20 anos, sobre como construíra o escritório do zero, dormindo 4 horas por noite e trabalhando finais de semana. Marina falou sobre o noivo que a traíra uma semana antes do casamento, sobre a mãe viúva em Santos que dependia do dinheiro dela, sobre o último chefe que a humilhara e deixara marcas que ela ainda carregava. "É por isso que você tem tanto medo de errar", Rafael disse suavemente, traçando círculos preguiçosos no braço nu dela. "Ele te quebrou. Ele me ensinou que um erro pode custar tudo." Marina olhou para o teto. "Que eu preciso ser perfeita se não sou descartável." "Você não é descartável, Marina. Você é a melhor assistente que já tive. Não porque é perfeita, mas porque quando erra, assume e conserta. Porque trabalha duro, porque se importa." Ele virou o rosto dela para encará-lo. "E isso não tem nada a ver com o que está acontecendo entre nós. Você entende? Você já era incrível antes de eu te beijar." Marina sentiu os olhos arderem. "Obrigada. É a verdade." Rafael a puxou para um beijo longo, lento, que varreu todas as inseguranças dela.
Pediram café da manhã no quarto, comeram sentados na cama bagunçada, roubando pedaços um do outro, rindo de bobagens. Tomaram banho, separados dessa vez porque Marina insistiu que juntos seria tentação demais, e Rafael concordou com um sorriso travesso que a fez corar. No final da tarde, fizeram as malas em silêncio. O clima tinha mudado, ficado mais pesado. A bolha de Campos do Jordão estava prestes a estourar. "Rafael!" Marina começou sentada na beirada da cama enquanto ele fechava a mala dele. "Segunda-feira! Como vamos fazer isso?" Ele parou, virou-se para ela, as mãos nos bolsos. "Como você quer fazer?" "Não sei. Você é meu chefe. Tem hierarquia, tem ética profissional, tem nós dois." Rafael se aproximou, ajoelhando-se na frente dela, segurando as mãos dela. "Marina, eu não vou fingir que isso não aconteceu. Não vou fingir que não sinto nada. Mas também não vou te pressionar a nada que te deixe desconfortável. E se as pessoas descobrirem? Vão dizer que você me favorece, que eu uso você para subir na carreira. Deixa falarem." A voz dele saiu firme. "Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. O resto é ruído. Fácil para você dizer. Você é o sócio. Eu sou a assistente que vai ser vista como aproveitadora." Rafael fechou os olhos, respirando fundo. "Então o que você quer? Quer terminar isso antes de começar? Quer fingir que foi um erro?" Marina olhou para o rosto dele, para aquele homem complicado e intenso que tinha derrubado todas as paredes em 2 dias, que a fizera sentir coisas que ela jurava não sentir mais. "Não quero fingir nada, só tenho medo." "Eu também." Ele abriu os olhos. "Tenho medo de te perder. Tenho medo de estragar tudo como estraguei meu casamento. Tenho medo de não ser bom o suficiente para você." Apertou as mãos dela. "Mas tenho mais medo de te deixar ir sem nem tentar." "Então tentamos." Marina decidiu, o coração martelando. "Mas com cuidado. Discretos no escritório. Nada de favoritismo. Nada que dê margem para fofoca." "Discretos." Rafael assentiu. "Por enquanto, até termos certeza do que é isso." "Tá bom." Ele se levantou, puxando-a junto, e a beijou. Um beijo que selava um acordo, uma promessa, um começo. A viagem de volta para São Paulo foi quieta, mas não desconfortável. Rafael dirigia, Marina no banco do passageiro, os dedos entrelaçados no console entre eles. Conversavam ocasionalmente, mas muito do caminho foi feito em silêncio companeiro. Quando ele parou na frente do prédio dela em Vila Madalena, já era noite. Rafael desligou o carro, virou-se para ela. "Segunda-feira volta tudo ao normal." Ele disse suavemente. "Eu sou seu chefe, você é minha assistente. Nada de olhares prolongados, nada de toques." "Entendi. Mas depois do expediente..." Ele sorriu de lado. "Depois do expediente, você é minha." Marina sentiu o estômago revirar. "Sua? Se você quiser ser, quero." A resposta saiu sem hesitação. Rafael a puxou para um beijo longo, desesperado, como se estivessem se despedindo em vez de se ver daqui a 12 horas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Vai!" ele disse rouco, "antes que eu mude de ideia sobre ser profissional." Marina riu, pegou a mochila, saiu do carro, mas antes de fechar a porta, se inclinou de volta. "Rafael? Esse fim de semana foi..." Ela procurou pelas palavras certas. "Especial. Obrigada. Foi apenas o começo, Marina." Os olhos dele brilharam na luz fraca da rua. Apenas o começo. Marina entrou no apartamento flutuando. Jogou a mochila no sofá, tomou banho, vestiu pijama, mas não conseguiu dormir. Revivia cada momento dos últimos 2 dias, cada conversa, cada beijo, cada olhar. Estava se apaixonando. Rápido demais, intenso demais, perigoso demais, mas não conseguia parar. Segunda-feira chegou com céu nublado e trânsito infernal. Marina entrou no escritório às 7 da manhã, em ponto, como sempre. Café de Rafael na mão, como sempre. Encontrou-o já na sala dele, debruçado sobre documentos, de terno cinza impecável, cabelo perfeitamente penteado. "Bom dia, Sr. Almeida." Ela disse formalmente, pousando o café na mesa. Rafael ergueu os olhos.
E por uma fração de segundo, Marina viu tudo ali: o desejo, a lembrança, o calor. Mas então ele piscou e a máscara profissional estava de volta. Bom dia, Marina. Obrigado pelo café. Voltou aos documentos. Preciso que você revise o contrato da Silva Encia até às 10. E agenda a reunião com Marcela para meio-dia. Sim, senhor. E assim começou a dança. Durante o dia eram puramente profissionais. Rafael exigente, Marina eficiente. Nada de toques, nada de olhares prolongados. Mas havia uma corrente elétrica subterrânea, uma consciência constante um do outro. Marina notava quando Rafael afrouxava a gravata, sinal de estresse. Rafael notava quando ela mordia a unha, sinal de nervosismo. Eles tinham desenvolvido uma linguagem silenciosa em campos que agora usavam como código no escritório. À noite, tudo mudava. Rafael mandava mensagem às 9. Ainda acordada? Marina respondia. Sempre. E eles conversavam até tarde. Mensagens que começavam sobre trabalho, mas rapidamente derivavam para pessoal. Na quarta-feira, Rafael apareceu no apartamento dela às 10 da noite com comida tailandesa e uma desculpa esfarrapada sobre precisar discutir um caso. Comeram sentados no sofá, joelhos se tocando, e quando Marina limpou o molho do canto da boca dele com o polegar, Rafael segurou a mão dela e a puxou para um beijo que os fez esquecer completamente da comida. Senti sua falta, ele confessou contra os lábios dela. É ridículo. Te vejo todos os dias. Mas não assim. Marina se acomodou no colo dele. No escritório você é o chefe impossível. Aqui você é só Rafael. Prefere qual? Os dois. Ela sorriu. O chefe impossível me desafia. O Rafael me faz sentir segura. Ele a beijou de novo, mais profundo, e Marina se perdeu nele. Mas segredos não duram para sempre. Foi Marcela Ferreira, a sócia júnior, quem os viu primeiro, numa quinta-feira, saindo do escritório às 9 da noite. Marina ria de algo que Rafael dissera. Ele segurava a mão dela e quando as portas do elevador se abriram no térreo, Marcela estava ali. Os três congelaram. Marcela olhou das mãos entrelaçadas para os rostos deles, a sobrancelha arqueando lentamente. Marcela, Rafael disse calmamente, mas não soltou a mão de Marina. Rafael, Marina. Marcela entrou no elevador que eles estavam saindo, um sorriso pequeno nos lábios. Boa noite para vocês. As portas se fecharam. Marina sentiu o pânico subir. Droga, ela viu. Todo mundo vai saber amanhã. Calma. Rafael segurou os ombros dela. Marcela é discreta. Rafael, você sabe como funciona. Até amanhã todo o escritório vai estar comentando. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Talvez seja a hora de pararmos de esconder. O quê? Marina se afastou. Estamos nisso há 2 semanas. 2. E você quer anunciar? Não quero passar os próximos meses com medo de alguém nos ver. Rafael a puxou de volta. Quero poder te levar para jantar sem olhar por cima do ombro. Quero poder tocar em você sem ter que esperar o escritório esvaziar. E minha reputação? As pessoas vão dizer que se danem as pessoas. A voz dele saiu firme. Marina, você é a profissional mais competente daquele escritório. Qualquer um que questione isso não te conhece de verdade. Marina queria acreditar nele, mas o medo era maior. Na sexta de manhã, Marcela apareceu na mesa dela. Posso falar com você? Em particular? Marina engoliu seco, seguindo-a até uma sala de reuniões vazia. Marcela fechou a porta, cruzou os braços, mas estava sorrindo. Relaxa, não vou te delatar. Marcela, olha, eu vi vocês. E honestamente, acho ótimo. Rafael precisava de alguém para quebrar aquela casca de gelo. Ela se aproximou. Mas você precisa ser esperta. Tem gente no escritório que vai torcer contra. Vão dizer que você conseguiu a posição porque está dormindo com o chefe. Eu não consegui nada por isso. Eu trabalho duro, Eu sei. Marcela levantou a mão. Eu sei disso. Mas as pessoas são cruéis. Então um conselho. Ou torna público e enfrenta de cabeça erguida, ou termina antes que vire escândalo.
Marina passou o fim de semana em agonia. Conversou com Rafael no sábado, os dois sentados no sofá dele, tentando decidir o que fazer. Eu não quero te prejudicar, Marina disse pela 10ª vez. Se isso afetar o escritório, se os clientes começarem a questionar, então que questionem. Vou provar que nada mudou na qualidade do trabalho. Rafael segurou o rosto dela. Marina, eu preciso que você confie em mim, em nós. Eu confio, mas tenho medo. Eu também. Mas prefiro enfrentar isso juntos do que viver escondido. Na segunda-feira, Rafael convocou reunião geral. Todo o escritório reunido na sala principal, 50 pessoas olhando curiosas enquanto ele se posicionava na frente. Quero fazer um anúncio. Ele começou, a voz firme e ecoando pelo espaço. Marina estava no fundo, o coração na garganta. Eu e Marina Cavalcante estamos em um relacionamento. Começou há 3 semanas, é sério. E antes que alguém pergunte, não, isso não afeta o trabalho dela. Não, ela não recebe tratamento especial. Não, não é antiético porque somos adultos consentindo. Qualquer questão sobre isso pode vir diretamente a mim. O silêncio foi ensurdecedor. Pessoas trocaram olhares. Marcela no canto sorria. Depois alguns começaram a aplaudir lentamente. Outros seguiram. Marina sentiu lágrimas picarem. Rafael a procurou com os olhos através da sala. E ela acenou, um sorriso trêmulo nos lábios. As semanas seguintes foram difíceis. Olhares julgadores nos corredores. Comentários sussurrados. Uma cliente que pediu para trocar de assistente porque não se sentia confortável com a situação. Mas Marina manteve a cabeça erguida, trabalhou o dobro, provou que merecia estar ali. Rafael manteve distância profissional no expediente, mas a noite era só deles. E então, 3 meses depois, durante uma semana especialmente estressante, Marina desmaiou no escritório. Acordou no hospital, Rafael segurando sua mão com expressão apavorada e uma médica sorridente dizendo: "Parabéns, vocês vão ser pais." O mundo parou. Marina olhou para Rafael, viu choque, medo, pânico e então esperança cautelosa. "Um bebê", ele sussurrou. "Nós vamos ter um bebê." "Você está bem com isso?" Marina perguntou, a voz trêmula. Rafael riu, um som incrédulo, e a puxou para um abraço desajeitado na cama do hospital. "Estou apavorado, mas também nunca estive tão feliz na vida." Os meses seguintes foram montanha-russa. Enjoos matinais que faziam Marina faltar trabalho, Rafael compensando assumindo tarefas dela, o que alimentou novos rumores. A mãe de Marina ficou furiosa inicialmente, dizendo que ela estava repetindo erros, mas aos poucos se acalmou ao ver Rafael genuinamente comprometido. Numa tarde de domingo, voltando de Santos depois de visita tensa, Marina chorou no carro. "Ela disse que você vai me largar assim que o bebê nascer", ela soluçou. "Que todos os homens largam." Rafael parou o carro no acostamento e virou-se para ela. "Olha para mim, Marina." Esperou até ela encará-lo. "Eu não vou te largar. Não quando o bebê nascer, não daqui a 5 anos, não nunca, entendeu?" "Como você pode ter tanta certeza?" Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Marina parou de respirar. "Eu ia esperar o momento certo, fazer algo especial." Rafael abriu a caixa, revelando um anel delicado de diamante. "Mas talvez você precise saber agora. Marina Cavalcante, casa comigo?" "Rafael, casa comigo e constrói essa bagunça linda comigo. Tenha esse bebê comigo, envelhece comigo. Simplesmente fica comigo." Sim." Marina ria e chorava ao mesmo tempo. "Óbvio que sim." Ele colocou o anel no dedo dela ali mesmo, no acostamento da Anchieta, com caminhões buzinando, e a beijou como se fosse a primeira e última vez. Casaram 3 meses depois, Marina visivelmente grávida num vestido lindo que acomodava a barriga de 5 meses. Cerimônia pequena, íntima, perfeita. Rafael chorou durante os votos, Marina também. Pedro nasceu numa manhã fria de fevereiro.
Parto complicado que durou 12 horas e deixou Rafael apavorado. Mas quando colocaram o bebê nos braços dele, Marina viu lágrimas descendo pelo rosto do homem que raramente demonstrava emoção. Ele é perfeito, Rafael sussurrou, olhos fixos no rostinho vermelho. É nosso, Marina confirmou, exausta, mas radiante. Os meses com o bebê foram caos, noites sem dormir, fraldas infinitas, choro constante, mas eram um time. Rafael reduziu o expediente para 12 horas. Passava 2 noites por semana trabalhando de casa. Marina voltou ao escritório meio período, liderando projetos menores, provando que maternidade não a fizera menos capaz. E numa manhã de sábado, 18 meses depois do nascimento de Pedro, Marina amamentava o bebê na sacada enquanto Rafael preparava café. O sol entrava suave, a cidade acordando lenta. Rafael colocou a xícara ao lado dela, beijou sua cabeça. Lembra daquela sexta em Campos? Marina sorriu. Quando entrei no quarto errado, eu tive vontade de te beijar naquela noite. Você estava rindo, cabelos soltos, e eu pensei, estou ferrado. Por que não me beijou? Medo de estragar tudo, de te perder. Rafael se sentou ao lado dela, pegando a mão livre. Mas olhando agora tudo que construímos, valeu cada segundo de medo. Marina encostou a cabeça no ombro dele, observando Pedro adormecer no peito dela, sentindo o calor do sol, o cheiro de café, a presença sólida de Rafael ao lado. Valeu, ela concordou. Cada segundo. Você é feliz? Ele perguntou suavemente, imensamente. Marina virou o rosto, beijando-o suavemente. Você, mais do que imaginei ser possível. Rafael sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela tinha aprendido a arrancar dele com frequência. Você me salvou, Marina. Me salvou de mim mesmo. Nós nos salvamos, ela corrigiu. Juntos. E ali, naquela sacada ensolarada, com o bebê dormindo entre eles e a cidade de São Paulo se espreguiçando lá embaixo, Marina Cavalcante e Rafael Almeida entenderam algo fundamental. Às vezes, os melhores amores começam com erros. Quartos trocados, toalhas brancas, constrangimentos que se transformam em conversas, que se transformam em confissões, que se transformam em beijos, que se transformam em para sempre. Porque Marina não tinha entrado no quarto errado naquela sexta-feira em Campos do Jordão. Tinha entrado exatamente no quarto certo, no lugar onde precisava estar, com a pessoa com quem precisava estar. E quando anos depois, quando Pedro perguntava como o papai e a mamãe se conheceram, Rafael sempre ria e dizia: sua mãe me nocauteou com uma entrada dramática, literalmente. E Marina retrucava: seu pai estava de toalha, foi traumático. E os dois riam, entrelaçando os dedos, trocando aquele olhar que dizia tudo que palavras não conseguiam. Um olhar que nascia de quartos errados e escolhas certas, de medos enfrentados e vulnerabilidades compartilhadas, de chefes impossíveis que se revelaram homens possíveis de amar. Porque no final, o amor verdadeiro não precisa de quartos certos ou momentos perfeitos. Precisa apenas de 2 pessoas corajosas o suficiente para dizer sim quando tudo pede para dizer não. Para ficar quando seria mais fácil ir embora. Para construir quando seria mais seguro destruir. E Marina e Rafael construíram uma família, uma vida, um para sempre, que começou com uma porta errada e terminou exatamente onde deveria, juntos, completos, felizes. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Qual foi o momento que mais tocou seu coração? Me conta nos comentários. Eu amo nossa interação aqui. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.